Este programa é livre para todos os públicos. Nós estamos no mês de outubro. Você sabe que nós celebramos o mês missionário. Então hoje me vinha ao coração de partilhar com vocês um casal missionário, experiência de um casal missionário. Normalmente nós falamos, do padre, da freira, de um consagrado, mas é importante falar também desta vocação na igreja, que é o estado do matrimônio, estado laical do matrimônio, que tem um relato bem interessante na Sagrada Escritura. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o 3, a palavra de Deus nos diz: Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e a trabalhar ali. Depois o texto segue no versículo 24, Paula. Já em Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Bom, essa é a palavra de base para nós. Esses dois são citados muitas vezes, muitas outras vezes, no Novo Testamento, em Paulo, nas cartas de São Paulo, mas essa leitura dá para nós o conhecimento a respeito desse casal evangelizador. Interessante que todas as passagens em que os dois são citados, eles são citados juntos, Priscila e Áquila. Eles aparecem juntos, eles são saudados juntos, eles se arriscam juntos na obra evangelizadora, eles evangelizam juntos e eles rezam juntos. Interessante, Paulo, que esse E que aparece aqui, Priscila e Áquila, parece só um E, Mas um termo grego que é usado aí é o kai, é uma conjunção, que no nosso português a gente chama de uma conjunção aditiva, Porque une. Mas é importante porque aqui demonstra primeiramente a unidade desse casal, a comunhão que esse casal vive, a comunhão nas coisas do Senhor, a comunhão no trabalho, a comunhão na obra evangelizadora. Existe uma comunhão profunda. E como é belo a gente contemplar isso, porque os dois, eles são sempre citados juntos. Tem uma colaboração, tem uma parceria, tem um companheirismo desse casal, uma unidade inseparável. Acho que é um pouco espelho daquilo que a doutrina acerca do sacramento do matrimônio, afirma que o matrimônio é aquele pacto, aquele consórcio de amor entre os dois, Ou seja, essa unidade indissolúvel. Então, o texto bíblico nos aponta isso. Por que eu estou querendo dar essa ênfase? Porque o matrimônio deles era a melhor pregação que eles tinham. A unidade dos dois era a melhor evangelização que os dois possuíam. Então essa era a força motora estava ali, na unidade entre os dois. E aí, depois de tudo isso, a gente vai desenrolar a compreensão a respeito desse casal evangelizador. Bom, nós estamos falando aqui do ano mais ou menos 50 depois de Cristo, E Priscila e Áquila, como o texto de Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ler, eles foram expulsos de Roma. Áquila vinha da Turquia, onde é hoje a Turquia, e Priscila provavelmente era de Roma. Os dois se encontraram em Roma. A palavra diz que eles eram fabricantes de tendas, seria uma espécie desses toldos,
que a gente tem. Atualizando. Atualizando a linguagem, seriam todos, né? Porque falar de tendas fica um pouco distante. Mas seriam fabricantes de todos, né? É bonito que eles sabiam conjugar trabalho e igreja, né? Trabalho e evangelização, né? Não eram só evangelizadores, não estavam só na igreja, não estavam só rezando. Claro que tudo partia da comunhão com Deus, da possibilidade de celebrar junto com a comunidade a Eucaristia, celebrar a palavra de Deus, estar com a comunidade, mas a palavra de Deus foi bem clara, eles trabalhavam, era um casal evangelizador, mas que trabalhava. Como eu disse, eles foram expulsos de Roma. O texto diz que o imperador Cláudio, ele tinha começado essa perseguição contra os judeus que habitavam ali, porque falar dessa realidade judaica ali causava sempre uma certa perturbação, não é? Porque aqueles que aderiam ao Cristo como Messias, tinha todo ainda os boatos dos anos precedentes, né? Então causava sempre um tumulto, e o imperador, vendo que era melhor expulsar todos os judeus. Não sei se você já foi em Roma, tem um bairro que chama Trastevere em Roma, é ali que eles moravam. Ali, até hoje ainda tem uma presença muito forte dos judeus naquele bairro, né? Até quando eu morei em Roma, a gente fazia, antes da Páscoa, as bênçãos nas casas, eles têm o costume de fazer isso. O padre da paróquia passa em todas as casas, dando uma bênção para a família, e eu encontrava muitas famílias, né, que são judias, judaicas, e naquele bairro. Então pedia desculpa, pedia licença, né? Alguns acolhiam, outros não, mas a gente fazia a bênção acontecer. Então os judeus foram expulsos de Roma, e com essa expulsão proporcionou que eles se encontrassem com Paulo em Corinto, né? Vejam, os fatos da nossa vida, né? Até aqueles fatos que a gente às vezes no momento não compreende, aquelas coisas que, sabe, ficam um pouco ainda amargas para a gente, falta explicação, a gente não consegue ter a clareza do porquê que nos aconteceu tal coisa, até mesmo uma situação de injustiça, como foi essa perseguição, mas nada na nossa vida escapa, né, ao poder de Deus e à graça de Deus. Esse casal, ele era um casal que estava nas mãos de Deus, era um casal que sabia confiar em Deus, que sabia se apresentar diante de Deus, até mesmo no meio das contradições que eles vivenciaram, né? Existem hoje, claro, perseguições atuais que os casais enfrentam, né? Que a família enfrenta. A gente tem as perseguições atuais, né? Casais que se posicionam, né, pró-vida, são perseguidos, são marginalizados. Casais que querem ter mais filhos são ridicularizados. Muitas vezes a gente vê alguns até programas de televisão, né, quando aparece um casal que quer ter 3 filhos, 4 filhos, parece um ser de outro planeta, né? Parece seres de outro planeta, você ter filhos. Então, assim, tem uma realidade difícil, até mesmo com essa questão. Falar de castidade, né? Um casal que quer viver castamente, preparando-se para o matrimônio, parece um ser de outro planeta, né? Então, existem hoje também as perseguições atuais que os casais e as famílias evangelizadoras enfrentam nos tempos de hoje. Priscila e Áquila enfrentaram isso, e a palavra diz que eles foram expulsos, né, da cidade de Roma. E aí tiveram a possibilidade de se encontrar com São Paulo. Como tinham a mesma profissão, eles eram fabricantes, né, de tendas ou toldos, ele passou a morar com eles e a trabalhar ali. Então, o primeiro movimento desse casal é estar nas mãos de Deus, um casal que confiava em Deus. Depois, Paulo, eu li aqueles 2 versículos porque apresentou-se aqui uma função muito bonita em relação ao matrimônio e à missão do matrimônio. Os 2 eram evangelizadores, catequistas, porque o texto de Atos dos Apóstolos, no versículo 24, deixou claro que eles encontraram um judeu chamado Apolo. Apolo era um grande pregador. A palavra diz que ele era um homem eloquente, palavra forte, né? Versado nas escrituras. Ele era o cara, né? Era o evangelizador, né?
era uma pessoa muito instruída. Só que, quando Priscila e Áquila, o casal evangelizador, escutam a pregação, o anúncio de Apolo, eles perceberam que faltava alguma coisa. Interessante, né? E eles se colocaram como evangelizadores, catequistas de Apolo, porque a palavra diz que eles foram ensinar com mais exatidão sobre o caminho do Senhor. Apolo tinha muito conhecimento, mas ele precisava desse plus, desse algo a mais, né? Ele estava falando do CN Plus. Eu acho que o Priscila e Áquila ia indicar o CN Plus para ele. O CN Plus para Apolo, porque ele precisava desse algo a mais, ele precisava dessa exatidão, né? Porque o conhecimento de Jesus Cristo, ele não se esgota, né? Nós precisamos mergulhar sempre. Nós não chegamos ainda a nenhum patamar, nós não somos conhecedores ainda de nada. Nós não podemos nos achar conhecedores do Cristo. Por isso que nós precisamos, né, Paulo? Aqui o Sorrindo para a Vida é esse espaço maravilhoso de mergulho na palavra de Deus, né? Mergulhar diário, todos os dias na palavra de Deus. E que certamente alguém um dia falou dessa passagem, mas hoje eu estou aqui. A palavra de Deus, né? É um tesouro, é um baú cheio de tesouros, né? E ela é nova, sempre nova. Então é preciso mergulhar na palavra de Deus. A gente encerrou agora há pouco, mês de setembro, né? Meditando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Ou seja, nós não podemos ignorar o Cristo, nós não podemos ignorar esta preciosidade. E por isso que Priscila e Áquila, evangelizadores, eles foram catequistas de Apolo, diz a palavra, e eles expuseram o caminho do Senhor. Essa palavra caminho aqui, odós no grego, é a própria vida de Cristo. Eles expuseram a vida de Cristo. E eu sei que muitos que estão nos acompanhando agora, que têm trabalhos na paróquia, podem se engajar, por exemplo, num trabalho como esse, né, de catequistas. Eu sei que o Gabriel é bem engajado aqui com o cursilho, não é isso? Sim, com certeza. Cursilho de cristandade aqui na Diocese de Eu Londrina. e a minha esposa, que é coordenadora, já foi coordenadora. Como é que é o nome da sua esposa? Júlia. Gabriel e Júlia. Sim, exatamente. É Paula e Felipe. Todo mundo engajado. Todo mundo engajado. Então, é uma oportunidade que os dois tiveram de ensinar sobre a vida de Cristo. Mas eu não sei falar. Você vai mergulhando pouco a pouco em Deus. Deus vai te formando. Claro, nós precisamos nos instruir, nós precisamos conhecer a doutrina da igreja, mas nós podemos fazer algo pelo Senhor. Os dois se dispuseram a ser catequistas, expondo a vida de Cristo para Apolo. E a vida de Cristo aqui, ela é uma coisa vasta, não é? A vida de Cristo aqui não é só um aspecto da vida de Cristo. Para a evangelização, sobretudo dos tempos atuais, muitas vezes as pessoas só veem o fato de falar da vida de Cristo só no aspecto apologético, Paula, da defesa da fé, né? E não é só isso. Porque Jesus Cristo não ficou a todo tempo com os embates, né? Falando, né? Exatamente. Jesus Cristo agiu. Jesus Cristo mostrou com gestos. Jesus Cristo revelou a misericórdia do Pai. Então, claro, a apologética é um elemento do anúncio de Jesus Cristo. É uma parte, mas não é só essa, né? A vida de Cristo, ela comporta todas as realidades, todos os seus tesouros. Então nós temos que dar também essa atenção, e o casal Priscila e Áquila, eles nos ensinam bem isso. A vida de Cristo na sua totalidade. Tudo que diz respeito à vida de Cristo precisa fazer parte, né, do meu anúncio. Essa é a beleza desse casal evangelizador. Depois, Paulo, agora eu sei que o pessoal que está em casa não vai dar tempo de pegar, mas só Romanos 16:3 é só para ilustrar, porque está dentro do contexto, né? Paulo faz uma saudação ao casal Priscila e Áquila, e lá em Romanos 16:3 ele diz: saudai Priscila e Áquila, colaboradores meus no Cristo Jesus. Essa aqui que eu quero pegar, essa expressão, colaboradores. Eu gosto muito de olhar o texto original, Paula,
as palavrinhas em grego, né? O pessoal fica brincando comigo, né? A palavrinha em grego. Porque o original dá, às vezes, uma ideia muito mais abrangente para nós. Essa palavra aqui, colaboradores, no grego, ela é a palavra sinergos. Sinergos, o sim quer dizer junto, é uma força junta, é uma força conjunta para um fim determinado. Então, dizer que Priscila e Áquila, esse casal evangelizador, eram colaboradores de São Paulo, quer dizer que eles tinham um nível de comprometimento com São Paulo muito grande. Eles colocaram as forças, as energias, o tempo, a dedicação para a obra evangelizadora. Não era só uma coisa superficial, mas era justamente colocar a vida, né, as suas energias, gastar tempo. A obra evangelizadora não é só para pessoas aposentadas. A obra de evangelização não é para pessoas aposentadas. São para as crianças, são para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e também para os idosos. Também para os aposentados. Também para os aposentados, porque tem lugar para todo mundo na igreja. E todos, tem serviço, né, pai? Tem serviço, porque o Espírito Santo ele é criativo, ele distribui os dons da forma como ele quer, e os dons são inúmeros. E qualquer pessoa pode fazer alguma coisa na obra evangelizadora. Isso, Priscila e Áquila, eles nos ensinam muito bem essa realidade. Você tem certamente alguma coisa na sua comunidade que você possa fazer. E o nível de comprometimento dos dois foi tão grande que o versículo 4 continua: Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, os quais expuseram suas próprias vidas para salvar a minha. O texto é muito claro, e os dois expuseram a própria vida para salvar a vida do apóstolo São Paulo. Eles colocaram a vida na evangelização, eles colocaram a própria vida, é o dom total deles que foi colocado, não é, para o serviço da evangelização. Eles não tiravam o corpo fora, não. Eles estavam dispostos a arriscar o próprio pescoço, uma outra tradução diz, para salvar a vida do apóstolo São Paulo. Como é bom quando a gente encontra pessoas que estão comprometidas nesse nível, pessoas que realmente não dão só a questão do tempo, mas dão a vida na obra evangelizadora. E os dois aqui, como colaboradores de São Paulo, eles não viviam só um vínculo organizativo, né? Porque Paulo precisava talvez de uma casa para morar, que inclusive o texto deixa isso claro. São Paulo morou com Priscila e Áquila, eles moraram na mesma casa, Eu estava fazendo a minha tese doutoral e eu encontrei uma tese de um italiano só sobre o casal Priscila e Áquila. E é justamente, a tradição aponta que os dois dividiram a habitação, dividiram a casa, né? Era um apóstolo vivendo com um casal, complementariedade das vocações, né? Era uma espécie das novas comunidades naqueles tempos. Porque foi o que aconteceu. Então eles moraram junto, não era só uma questão organizativa, mas era uma comunhão de fé que os dois viviam. Os dois e São Paulo, era um vínculo espiritual que eles assumiram com o apóstolo Paulo, esse casal. Então, como é bonito, repito, quando a gente encontra um casal evangelizador, estou falando aqui do casal, mas isso serve para todos, um casal evangelizador nesse nível de comprometimento, que realmente colocam a vida na obra evangelizadora. Foi o casal Priscila e Áquila. Mas não termina por aí não, viu? Porque esses dois são tão engajados com a obra evangelizadora, que agora lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 19, tem uma coisa interessante que aparece aqui. As igrejas da Ásia vos saúdam. 1 Coríntios 16, 19, Paulo. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila, bem como a igreja que se reúne na casa deles. Saúdam-vos efusivamente no Senhor. O que apareceu aqui? A casa de Priscila e Áquila era a igreja daquela época. Porque nós temos que lembrar que até o século III, a comunidade cristã não tinha um local de culto público, né? Não existia capela, não existia paróquia, não existia basílica, catedral, santuário, não existia nada. Existiam as casas dos cristãos.
E muitos cristãos abriram as portas das suas casas para que a comunidade se reunisse lá para celebrar a Eucaristia e a palavra. O texto é bem claro. Eu saúdo Priscila e Iaco, bem como a igreja que se reúne na casa deles. Não sei quantas pessoas, né, se reuniam lá, mas diz a igreja que se reúne na casa deles. É um termo que nós chamamos, Paula, de domus ecclesiae, igreja casa, casa igreja. Ou seja, o casal, ele dispôs da sua casa para que ali acontecesse a reunião dos discípulos de Jesus, dos seguidores do caminho que eles chamavam. E ali, como eu disse, era o lugar da comunidade celebrar a Eucaristia, era o lugar da comunidade meditar a palavra de Deus, era um espaço, né? Era um espaço onde a vida espiritual da comunidade, ela acontecia. O que a gente chama hoje de igreja doméstica, não é? Igreja doméstica ou casas que são verdadeiros santuários de Deus. Claro que o tempo se passou e a igreja conseguiu se estruturar. Hoje nós temos os locais de culto público para as nossas comunidades. Óbvio que em alguns lugares ainda isso não acontece, não tem, e os cristãos têm mesmo as casas para celebrar, mas hoje essa palavra atualizada para nós quer dizer para você casal, para você família, para você casal evangelizador, que a sua casa precisa ser uma casa de oração, uma casa onde habite Deus. Por isso que a gente precisa santificar o nosso lar. Por isso que a gente tem necessidade de que o nosso lar seja um lar cristão, começando pelas expressões externas, né? Um objeto sagrado, não é? A cruz na porta, ou uma imagem. Claro, isso não é tudo, mas isso faz parte, né? Porque as famílias elas marcam como um sinal também o território onde Cristo habita, o território onde está Cristo, onde reina o Senhor. Mas a partir da realidade externa, quando você organiza a sua casa como um verdadeiro santuário, você também organiza o que está ao interno da casa, para que a sua casa ela seja um santuário, ela seja um local, um lugar de oração, um lugar onde as pessoas podem sentir de fato a presença de Deus. Como é bom quando a gente entra numa casa em que fica muito claro, fica muito evidente, externamente e internamente, aquela sensação de que ali de fato habita uma família de Deus, ali está uma família temente a Deus, e ali pode ser o local da reunião dos irmãos. Quantas pessoas, quantos casais que atuam, né, em cursilhos, no encontro de casais com Cristo, na renovação carismática, em tantos movimentos da igreja, e que podem se reunir nas casas para partilhar a palavra, rezar o terço, né? Muitas pessoas fazem isso, transformam o próprio lar, não é? E isso não é nenhuma ofensa, não é de um desrespeito, não. A gente tem a igreja como os nossos locais de culto público para celebrar a Eucaristia, mas nós podemos também fazer das nossas casas, né, um lugar de oração, um lugar da presença de Deus. Então, Priscila e Áquila, esse casal, eles experimentaram também em suas casas a reunião da comunidade. A comunidade se reunia na casa deles. E Paulo, o apóstolo Paulo, fez questão de saudar esta realidade, de saudar esta abertura do casal para esta ação evangelizadora. Então, não tenha receio. Minha casa é muito simples, né? Os móveis são pobres, são muito simples. O que tem? O que importa? Não tem problema. E a gente tem hoje o costume de fazer as novenas em família, né? Então a gente está em dezembro, Natal, a gente faz novena de Natal em família. É uma oportunidade. Você falou, Paulo, do Santo Terço, rezar o rosário em família, com pessoas próximas a você. Não se preocupe com a estrutura física da sua casa, não se preocupe, mas faça da sua casa um lugar, uma oportunidade para que a comunidade, né, possa se reunir e possa meditar sobre os mistérios de Deus.
Serve um cafezinho no final, né? Nossa, gente, eu já imaginei o É café. tão bom, é tão bom. Me recordo que quando criança eu acompanhava a minha mãe nas novenas, né? Lá na zona rural, era na roça. E às vezes tinha lanterna, mas tinha momentos que tinha lanterna de vela. A gente abria uma lata e colocava uma vela e as crianças iam todas brincando, iluminando o caminho para poder visitar as famílias na zona rural, nas comunidades, para fazer as nossas novenas. Era um momento. Inesquecível. Porque era um momento a gente nutrir a nossa fé. A cidade ficava um pouco distante, então não tinha condição de ir lá. Então a gente nutria a nossa fé ali, né, com textos bíblicos, com momentos, com cantos, com alegria, e a vida de Cristo acontecia. Eu não tenho dúvida que aquela realidade alimentou a minha fé e também me ajudou, me preservou de muita coisa. Então, faça essa experiência de oferecer a sua casa como este local onde Cristo pode habitar, onde Cristo pode ser reverenciado. Bem, aqui está um pouco o panorama, né, do casal evangelizador Priscila e Áquila. Eu vou retomar o que eu falei no começo. Esse E aqui, Priscila e Áquila, é porque o matrimônio deles foi a melhor pregação. O testemunho de comunhão que esse casal viveu foi a melhor pregação dos dois. A partir de tudo isso, né, se desencadeou tantas coisas e a providência divina foi conduzindo esse casal, junto com São Paulo e os outros colaboradores, para uma obra de evangelização muito vasta. Por que nós podemos ter, por exemplo, o testemunho disso que chegou até nós? Por causa da fidelidade dessas pessoas, por causa do amor que eles tinham à causa. A causa era Jesus Cristo, era o anúncio do Evangelho. Então, nos tempos de hoje, Cristo também precisa de você. Mesmo que você não seja casado, eu dei esse enfoque aqui porque me vinha ao coração de partilhar, mas nós podemos falar de todas as realidades, né? Tem situações até dolorosas, talvez enquanto até o padre dizia e pregava sobre isso, te doía o coração, porque sua família está dividida, né? Talvez seu marido foi embora, talvez aconteceu alguma situação que tenha rompido esse laço, talvez tenha alguma situação entre os seus filhos que tenha provocado alguma divisão. Não se envergonhe por isso, tá? Não se envergonhe por isso, a palavra de Deus não causa isso dentro de nós. Não tenha vergonha da sua situação, seja você uma evangelizadora de Cristo, seja você um evangelizador de Cristo. Arregace as mangas, não é? Com tudo que aconteceu, pegue tudo isso e transforme isso também em material de evangelização, de testemunho para as pessoas. Mantenha-se fiel ao compromisso que você assumiu, mantenha a sua dignidade à altura do dom que você recebeu. Então, essa palavra e esse impulso é para todos nós. Nesse dia que nós celebramos São Francisco de Assis, né? Um homem que evangelizou com um testemunho radical de pobreza, de desprendimento, de deixar para trás o apego às riquezas para se aventurar, né, no anúncio de Jesus Cristo pobre, desprendido de tudo. No mês que nós celebramos as missões, né, em que nós temos, por exemplo, a padroeira das missões, Paula, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma monja que não saiu do Carmelo, mas como que ela pode ser padroeira das missões? Porque não importa o lugar, porque a evangelização, ela acontece aqui dentro, é uma experiência de encontrar o Cristo e agora partilhar esse Cristo. Se ele vai ser partilhado no apostolado, numa vida apostólica, numa vida missionária, em terras distantes, se ele vai ser partilhado através da música, da pregação da palavra, ou se ele vai ser partilhado na intercessão pela igreja, isso não importa, porque os dons são diversos. Importa anunciar Jesus Cristo, importa comunicar Jesus Cristo, acolher o dom que nós recebemos e comunicá-lo, como fez o casal Priscila e Áquila, grandes colaboradores de São Paulo, evangelizadores de Jesus Cristo. Nós estamos em oração e nós queremos
agradecer ao Senhor por essa palavra que Ele nos deu hoje, agradecer ao Senhor pelo testemunho de fé desse casal. A palavra de Deus não disse se eles tinham filhos, mas provavelmente eles eram judeus, provavelmente eles tiveram filhos, mas isso não é o mais importante. O importante é que eles experimentaram a vida nova em Cristo e se colocaram inteiramente à disposição, arriscando as próprias vidas por causa do amor a Jesus Cristo, ao Senhor. Então agora no seu coração, você que está nos acompanhando pela rádio, pela televisão, pela internet, você que está rezando conosco a partir dessa palavra, deixe agora o Espírito Santo inspirar você. Deixe o Espírito Santo suscitar dentro de você uma resposta a essa palavra, uma resposta a este incômodo de Deus, a este apelo de Deus. Você se perguntava, mas o que eu posso fazer? Não se preocupe agora, disponha o seu coração. Disponha o seu coração a Cristo. Deixe Cristo conduzir a sua vida, até mesmo no meio da situação em que você se encontra, se sentindo incapaz de ser um evangelizador, se sentindo incapaz de fazer algo por Jesus Cristo. Não, a obra evangelizadora é para todos. Na igreja de Jesus Cristo tem esse lugar reservado para todos. Basta que você abra o seu coração, basta que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, basta que Ele seja o centro da sua vida e você será colocado por nosso Senhor atuando em alguma coisa. Senhor, abra os nossos corações a esta verdade, abra os nossos corações para esse novo impulso missionário, para esse novo desejo de comunicar Jesus Cristo e a boa nova que Ele nos trouxe, de anunciar o Seu Evangelho aos corações, de levar a Tua palavra, uma palavra eficaz, uma palavra de esperança a corações que estão desanimados, abatidos, tristes. Que nós sejamos enviados para evangelizar as crianças, os jovens, os casais, os adultos, os idosos. Que o Senhor nos coloque inteiramente nesta obra evangelizadora, levando o Teu amor, Senhor. Senhor, que as nossas casas possam ser restauradas, para que elas possam mesmo ser igrejas, para que elas possam ser as nossas igrejas, que elas possam ser habitadas pelo Seu Espírito Santo. Cantemos juntos: restaura a nossa casa, restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. A minha casa, a sua casa, restaura, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui, Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir, Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o Teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o Teu Espírito. Restaura a nossa casa, Senhor. 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 Restaura a nossa casa.